Entrevista do dia. O Super N primeira edição de hoje recebe mais uma vez o cientista político Adriano Cerqueira. Bom dia, Adriano. Muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por nos atender. Bom dia, Léo Mendes. É sempre um grande prazer estar presente aí, trabalhando junto com vocês. A alegria nossa, professor. E diante de uma semana tão intensa como nós tivemos, olha, eu acredito assim que nos últimos meses, talvez eu arrisco a dizer que foi na política uma das semanas mais intensas que nós tivemos, e muitas reviravoltas, parlamentares envolvidos com a polícia, derrota para o governo no Congresso, enfim, foi uma semana bastante cheia e eu gostaria, vou pela ordem cronológica, eu queria conversar com o senhor, pedir uma análise sobre essa questão do voto impresso. A gente teve aí uma derrota dessa PEC no Congresso Nacional, o governo fala que não foi uma derrota acachapante, acredita que teve um apoio suficiente. Como que o senhor avalia essa questão? E também quero saber do senhor se o senhor acha que essa discussão é válida ou não em relação a voto impresso auditável. A questão do voto auditável e impresso, ela foi, no meu entendimento, uma boa ação política em termos de resultados promovida por Bolsonaro. Essa discussão, ela foi recuperada em meio à CPI da pandemia, que estava gerando desgaste no governo. E houve uma reviravolta na opinião pública, ela se mobilizou em torno desse assunto, tiveram várias manifestações em favor, né, de um voto mais transparente em termos de contagem, né, através da impressão e garantindo, claro, né, a confiabilidade do sistema. E o fato é que isso mexeu nos demais poderes, né, o poder legislativo, através da Câmara dos Deputados, onde a PEC estava transitando, se sentiu pressionado, e muitos parlamentares, no dia da votação, que queriam votar contra a PEC, acabaram votando a favor. O movimento nas redes sociais foi muito intenso, a pressão para que eles fossem favoráveis à PEC. E, de fato, a PEC teve mais votos favoráveis que desfavoráveis, mas insuficientes para garantir os 3/5, né, que, por ser PEC, né, uma emenda constitucional, tem que atingir essa maioria qualificada de 60%, né, 3/5. Não conseguiu, mas com certeza Bolsonaro recuperou boa parte da sua base de apoio, principalmente nas redes sociais, e nesse sentido foi uma movimentação interessante e até mesmo válida para ele. Já os poderes legislativo, em especial o STF, o TSE, ou seja, a Justiça Eleitoral, foram pressionados a fazer um lobby, né, para a manutenção da atual urna. E nesse sentido, eles sentiram a pressão, sim. Então, foi o primeiro embate desses poderes, em especial o STF com a presidência da República, que eu acho que foi a tônica, né, dessa semana, que não está acabando, né? Esse assunto, essa instabilidade institucional republicana deve prolongar mais algumas semanas, no mínimo. E, Adriano Cerqueira, apesar da gente ter tido aí um número suficientemente considerável, né, mais de 200 parlamentares votaram a favor da PEC, mas isso também não significa que todos eles acreditam que a urna é fraudável, que a eleição é fraudada, né? Então, assim, eles defendem uma auditoria, uma rigidez no controle do voto, mas não estão ratificando ali necessariamente que a urna está sendo violada, né? O que eu acho mais grave nessa discussão é que, pelo menos em 2 ocasiões, o Poder Legislativo, que recebeu, né, mandato popular para tal diretamente, ele quis modificar a urna. E a última vez foi em 2015, e foi uma emenda do então deputado Bolsonaro que propôs a urna, né, com voto, com a confirmação, né, impressa, né, depositada devidamente numa urna, para que possa ser feita depois a conferência, como é feito na maior parte dos países, inclusive.
O problema é que a Justiça Eleitoral sempre reagiu contrariamente, e em 2 ocasiões o STF disse que era inconstitucional essa lei que foi aprovada, né, e sancionada, inclusive, pela presidência. A última vez foi em 2015. O STF, em junho, acho que de 2018, considerou por 8-2 inconstitucional. Então a gente vê que a maior resistência contra a mudança dessa atual urna vem da Justiça Eleitoral. E, ao meu ver, é por razões corporativas. Porque essa urna faz uma contagem secreta, vamos usar assim o sentido, né? E muito rápida. Se você começar a fazer conferência de cédula, você vai mobilizar boa parte do quadro administrativo, funcional da Justiça Eleitoral. Isso vai redobrar o trabalho deles no mínimo. E, evidentemente, ninguém quer isso. Eu acho que houve uma intromissão indevida da Justiça Eleitoral em querer decidir o que é, como que deve ser feito o voto. E, com certeza, o atual método de checagem das urnas, como é feita, é insuficiente. Na véspera da eleição, são quase 500 mil urnas, né, eletrônicas que existem no Brasil, só 100 que passam por uma auditoria. Então, é muito pouco, né? Então, até que agora o Barroso, né, que é o ministro-presidente, né, agora do TSE, está admitindo que vai ampliar a forma de verificação das urnas, porque, com certeza, como é feito hoje, é insuficiente. O mínimo que a gente pode esperar é que os votos, né, que delegam a maioria da população sejam verificados, né, para ver se não houve algum tipo de inconsistência e erro. Não que seja proposital, mas tem que ser auditável com certeza. A gente está falando da base da nossa democracia, que é o voto popular, né? Verdade. Nós estamos conversando com o cientista político Adriano Cerqueira. Adriano, eu gostei muito desse ponto que o senhor tocou, dizendo aí da possível interferência do judiciário na questão e na discussão do Congresso Nacional. E a gente vê que os dois lados subiram muito o tom, tanto o presidente Jair Bolsonaro com esse ataque constante ao sistema eleitoral, tanto o judiciário Barroso quer defender de todo jeito o sistema como está, e o Congresso fica nesse meio aí do fogo cruzado. Essa tensão elevada, até que ponto o senhor acha que é benéfica ou maléfica para a nossa democracia? Porque muito se fala, isso é um ataque golpista, não, isso é só democracia, liberdade de expressão. Na sua visão, assim, de estudioso da política, né? Como que o senhor avalia? É um ataque golpista ou não é? Olha, eu vou estender um pouquinho, porque qual que é a questão? A gente vive numa república federativa. O modelo federativo, ele tem por principal objetivo a divisão dos poderes contra a tirania. Imagina um só poder concentrando todas as funções de exercício de poder, de fazer leis, de investigar e de julgar. Quando você divide os poderes, através principalmente de executar a tarefa de governo, que é o poder executivo, e o de fazer leis, reformar as leis, que é o poder legislativo, você está criando a possibilidade desse enfrentamento, desse embate. Os teóricos, né, os filósofos políticos que propuseram esse modelo, eles queriam isso. Se você divide o poder, você garante mais liberdade para o cidadão comum. Se você concentra o poder numa só instância ou numa só pessoa, é autocracia, é a própria noção de tirania. E aí, no modelo federativo, você criou um terceiro poder, que deve agir como moderador, em que os poderes que receberam a delegação popular, poder legislativo e poder executivo, indicam membros para esse terceiro poder, que é a Suprema Corte, que vai ter uma carta constitucional elaborada por um dos poderes originais, que no caso é o legislativo, e ela vai guardar os direitos, né, observar se esses direitos estão sendo protegidos pela ação, principalmente de parlamentares e do executivo. Só que o que está acontecendo no Brasil é que a terceira instância, né, que deve ser moderadora, que é o STF, ela está usurpando poderes originais, tanto do executivo quanto do legislativo. Ela está começando a fazer interpretações muito amplas do que é a Constituição e praticamente criando uma nova lei, uma nova legislação.
esse inquérito do STF, que sai das dependências do STF e invade a sociedade, algo muito preocupante. Porque na Constituição brasileira você tem um quarto poder que faz a investigação, que é o Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da República, que tem essa tarefa. O STF está absorvendo esses poderes de iniciar uma investigação. O próprio STF está investigando. E o STF, que se acha vítima de ataques, ele está fazendo a investigação e depois vai fazer o julgamento, em última instância. Então, assim, isso é a própria definição de tirania. Ele está absorvendo os demais poderes. Não está correto, é preocupante. E a base da nossa democracia, no modelo federativo, é exatamente a divisão de poderes. E hoje a gente vê um dos poderes absorvendo as funções de outros. E um poder que não recebeu delegação direta da população, e que é composto por apenas 11 ministros, muitos dos quais agem monocraticamente. A ação feita pelo Alexandre de Moraes ainda não foi nem discutida pelo plenário. E ele está mandando prender presidente de partido, e ele está preso. Então, isso é indevido, é inadequado, tem que ser revisto, e é importante que os demais poderes saibam reagir a isso, porque senão a gente vai entrar naquilo que o modelo republicano mais quer evitar, que é a tirania e a concentração, a absolutização do poder em uma só instância e muitas vezes em uma só pessoa. Eu acho esse o maior perigo, e é importante que as autoridades reflitam muito bem o que está acontecendo e, principalmente, o STF volte ao leito natural. Eu acho que ele está, de uma forma perigosa, invadindo os demais poderes da República. Adriano Cerqueira, cientista político. Adriano, então, diante disso que o senhor acabou de dizer, o que talvez a gente tem visto é que o presidente Jair Bolsonaro acaba fazendo um ataque, assim, até utilizando palavras de baixo calão, e talvez não consegue se contrapor da maneira como deveria diante desses supostos aí desvios de função do Supremo Tribunal Federal. Porque a partir do momento que ele ataca uma única pessoa, um único ministro, e aí xinga, ameaça prender, ameaça matar, acaba que ele desvirtua o combate que ele deveria talvez fazer de fato em relação ao que ele não considera correto, que o senhor acabou de nos explicar aqui também em relação ao Supremo. Aproveitando que o senhor citou aí o presidente do PTB, Roberto Jefferson, né, que foi preso por participar, por ser investigado ali nessa milícia digital, quero entrar nesse assunto agora. O senhor já deixou claro aí que não concorda com esse tipo de prisão, e trazendo aqui outros elementos. O Alexandre de Moraes, para executar essa prisão, se baseou em uma lei da época da ditadura, uma lei inclusive que foi revogada essa semana pelo Congresso Nacional, e não concordou aí com o Ministério Público, que se opôs a essa prisão. Então ele está sendo autoritário de fato, como diz o presidente e outros políticos? Eu acho que sim, e há um problema de comunicação. Ele afirmou, ele deu 24 horas, né, para a Procuradoria se manifestar sobre o mandado de prisão, e a Procuradoria disse que respondeu em tempo. E ela é contrária, porque, e eu concordo com a avaliação da Procuradoria, é censura esse ato. Porque uma coisa é o seguinte, digamos que eu fale que vamos lá invadir tal poder, isso só foi uma fala. Isso é uma fala, isso é um discurso. Naturalmente, eu como cidadão vou discordar, vou achar um absurdo e tal. Agora, outra coisa é pessoas recebendo essa senha invadam os poderes, quebram a vidraça, invadem o poder legislativo, fazem arruaça. Então, você tem um ato efetivo de atentado contra a democracia. Nenhuma coisa em termos de atos aconteceu a partir das falas do Roberto Jefferson. Apenas o tom agressivo, e muitos delas, eu mesmo discordo, jamais falaria como ele falou. Mas, enfim, é a questão da régua. O que é aceitável ou não é aceitável? O que é consequente ou não é consequente? Se houve ofensa, a pessoa pode ser processada por crime de ofensa. Inclusive, parece até que o Alexandre de Moraes está processando, nesse sentido, o próprio Roberto Jefferson. Aí, em primeira instância, todas as coisas aí referentes a isso. Então, o tom usado, muitas vezes, inclusive, pelo presidente, não é o tom que eu, por exemplo, usaria. Mas
A política faz parte desse tipo de embate. O que eu acho preocupante é os limites e as decisões arbitrárias. Por que se pode chamar um presidente da República de genocida e nada acontece? E quando se faz outros ataques a ministros do Supremo, isso é considerado um atentado à democracia e, portanto, um crime de opinião que é passível da pessoa ser presa preventivamente. Com certeza está havendo um exagero, né, um arbítrio, e que beira o autoritarismo, sim. A gente está saindo do ambiente democrático, de tolerar, né, o debate amplo, aberto, e estamos entrando no ambiente autoritário e concentrado na cabeça de uma só pessoa. Isso não é saudável nem um pouco. E deixando claro que a gente não está aqui nem contra nem a favor a opinião de ninguém, só expondo fatos com base em preceitos jurídicos. Agora, Adriano Cerqueira, uma outra questão também em relação ao Supremo e a essa prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson é que a gente nem sabe agora se vai ser o plenário. Naturalmente, se ele tivesse foro privilegiado, ele teria sido preso e o plenário do STF discutiria aí um possível habeas corpus. Agora a gente nem sabe nem se isso vai acontecer, porque ele não tem foro privilegiado, ele não deveria ter sido, está sendo aí cumprindo mandado diante do Supremo, né? Teria que ser na primeira instância. Então tem essa questão também que a gente nem sabe o que vem pela frente, né? Eu até evito entrar muito nessas considerações, porque eu não tenho essa especialização, né, esse saber jurídico, mas eu li muita gente questionando exatamente isso, ou seja, há um pressuposto de que ele faz parte de uma quadrilha, né, de uma milícia digital. Olha a interpretação. E aí, quem sai compartilhando os comentários dele estaria fazendo parte dessa quadrilha. E alguns desses membros da quadrilha têm um foro privilegiado. Logo, qualquer pessoa supostamente integre essa quadrilha pode entrar nesse inquérito dentro que é provocado e feito pelo próprio STF. Então, assim, eu acho que quem é da defesa nem sabe como reagir a isso, porque é algo excepcional, é algo que está aparecendo agora. E como reagir a esse tipo de ação, né? E quem que vai julgar isso? Então, é evidente que a gente saiu de uma normalidade, de uma ordem jurídica. Toda ordem jurídica pressupõe uma regularidade, né? Uma coisa conhecida, calendarizada. Você sabe o passo a passo de como agir. Nesse caso aí, vai depender do arbítrio de quem mandou prender. Verdade. Inclusive, quando ele vai querer encaminhar para o próprio plenário do STF, que é ele que vai provavelmente querer encaminhar isso. Então, estamos numa situação excepcional e perigosa. Essas são as análises aí do cientista político Adriano Cerqueira. Adriano, nosso tempo acabou, agradeço muito a sua participação e olha que nos próximos dias, nas próximas semanas, nós vamos conversar mais uma vez, porque ainda temos muito assunto e desdobramentos desse tema também pela frente. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço, Léo Mendes, é sempre um prazer e sim, estamos atentos aí porque essas semanas estão prometendo. Muito obrigado. Obrigado, senhor.